Vamos ao Botafogo agora. Botafogo, ele já enfrentou esses times aqui em mata-matas, em Recopa, quando ele venceu a Conmebol. Ele enfrentou em Campeonatos Brasileiros, Taça Brasil, Copa do Brasil bastante vezes, Sul-Americana. E eu fiz o levantamento de quantas vezes cada time foi eliminado ou eliminou o Botafogo em competições nacionais e sul-americanas, em torneios mata-mata, apenas confrontos diretos. Não conta triangular, não conta quadrangular. E vamos lá ao levantamento. Aqui são os times que o Botafogo deveria ter medo de enfrentar na próxima fase da Copa do Brasil por retrospecto apenas e não por momento. Tanto faz, times que ou o Botafogo ganhou o mesmo tanto ou nunca jogaram. E vem a Freguesa, é o time que o Botafogo eliminou mais vezes do que foi eliminado. Então, vamos lá ao levantamento. Começamos com Botafogo e América. Botafogo e América nunca se enfrentaram em torneios mata-mata nacionais sul-americanos. Então, Botafogo e América mantém-se no tanto faz. Botafogo e Atlético Paranaense. São 2 vitórias do Botafogo, nenhuma do Atlético Paranaense, dando então assim a vantagem para o Clube Atlético Paranaense, não, para o Botafogo, obviamente. O Botafogo venceu 2 vezes, o Atlético Paranaense nunca, então bem a freguês. O Botafogo com o Atlético Goianiense é a mesma situação da América, não se enfrentaram ainda, quem sabe agora, no sorteio da Botafogo e Atlético Goianiense, mas por enquanto nada. O próximo adversário é o Atlético Mineiro. Botafogo e Galo se enfrentaram muitas vezes, foram 10 confrontos, e desses 10 confrontos, o Botafogo leva vantagem em 7. São 7 vitórias do Botafogo, 3 do Atlético, somente em Copas do Brasil é 4-0 para o Botafogo. O Atlético dá uma equilibrada numa Sul-Americana, mas no geral dá Botafogo de muito. Também eliminou o Atlético Sul-Americano. Bom, após o Atlético Mineiro, o próximo time a ser analisado é o Ceará. E o Ceará, o Botafogo, mais uma vez, leva vantagem. 2 confrontos Botafogo-Ceará, 2 vitórias do Botafogo. O Botafogo eliminou o Ceará as 2 vezes que jogaram. Corinthians. Poderoso Corinthians, quando enfrenta o Botafogo, perde de 3-1. O Botafogo vence o Corinthians em mata-matas, venceu 3 vezes, perdeu apenas uma vez. O Flamengo, clássico local, vence o Botafogo, agora é 3-1 para o Mengão. O Botafogo, nesse caso, não se dá o bem contra o rival. Nem contra o Flamengo, nem contra o Fluminense. Apenas um confronto. Botafogo e Fluminense se enfrentaram apenas uma vez em mata-matas e deu Flusão 1-0 para o Fluminense. E vamos para Fortaleza. Fortaleza, o Botafogo se dá melhor contra os 2 adversários do Ceará. O Fortaleza também toma 2-0 para o Botafogo e leva a pior no confronto. Já o Goiás é carrasco. O Goiás venceu o Botafogo a única vez que eles se encontraram, 1-0 para o Goiás. O Palmeiras enfrentou o Botafogo 4 vezes ao longo da história. 3 vezes deu Palmeiras, 1 vez deu Botafogo. O Palmeiras leva a melhor. Assim como o Santos, que também se enfrentou com o Botafogo 4 vezes. 3 vezes o Santos leva, 1 vez leva o Botafogo. Botafogo e São Paulo disputaram o final, né? Final da Recopa, quando o Botafogo ganhou a Conmebol. O São Paulo foi campeão da Libertadores e o São Paulo ganha a Recopa do Botafogo.
O São Paulo tem 2 vitórias contra o Botafogo. O Botafogo tem apenas uma. Santos e Botafogo também, né? Tem final. 3 vitórias do Santos, uma do Botafogo, mas talvez o Santista preferisse até que fosse o contrário. O Botafogo vence o Santos na final do Campeonato Brasileiro, que o Botafogo conquista. 95. O Bahia e Botafogo se enfrentaram algumas vezes e das 3 vezes deu Bahia. O Bahia venceu o Botafogo 3 vezes. Já Botafogo e Cruzeiro se enfrentaram 4 vezes. 2 vezes deu Botafogo, 2 vezes deu Cruzeiro. O Cruzeiro não se destaca nem por eliminar, nem por ser eliminado pelo Botafogo. É um tanto faz. Para a próxima fase da Copa do Brasil, Botafogo gostaria muito de ir ao Ceará. Se for para Minas, ele não reclama. Curitiba também, ele se dá bem. Agora, para ele jogar no Rio de Janeiro, Goiás e em São Paulo, na Bahia, é melhor evitar. Ou não, pode ser que o Botafogo consiga reverter as vantagens, né? Vamos ver. Mas o retrospecto no momento é esse. Voltamos para o Ceará.